Olá, no nosso curso sobre os profetas e o fim dessa era, eu quero falar hoje e alguns dias mais sobre o que os profetas falaram sobre o anticristo, né? Os profetas e o anticristo. Isso usando o mesmo princípio de interpretação que eu falei no vídeo passado, procurando interpretar Bíblia com Bíblia. E talvez algumas coisas que eu vou dizer podem ser totalmente novas, talvez você nunca ouviu, porque muitas vezes a gente vai ouvindo coisas e elas vão virando quase que automaticamente Bíblia, quando muitas vezes são ideias humanas ou eventos históricos que a pessoa adotou, ou subtítulos da Bíblia que interpreta a própria Bíblia, o que não está certo, não é? Então vamos lá. Então, o que os profetas falaram sobre o anticristo? Eu já citei, Ezequiel disse, né, falando de Gog, que mais na frente eu falo sobre ele, que eu entendo que é o anticristo, Ezequiel 38, e ele diz que não és tu aquele que eu falei por intermédio dos meus profetas. Então Deus vem falando do anticristo pelos profetas há muito, muito tempo. Mas qual que é o resumo da história para a gente contextualizar a batalha entre Cristo e o anticristo? O resumo é, nos últimos dias o anticristo vai levantar um império que na visão do profeta Daniel é simbolizada por os pés de barro com ferro, de 10 dedos. E ele e os seus exércitos vão surgir da maioria de nações muçulmanas, do Oriente Médio e Norte da África, porque aí nós vamos ver o que os profetas vão falar. Essas nações vão formar uma aliança e vão invadir a nação de Israel. Nessa época haverá uma severa perseguição de judeus ou cristãos, que será uma coisa global, apoiado por muitos profetas. Depois de uma terrível tribulação, grande tribulação, e de uma temporada de vitória do anticristo e seus exércitos, Jesus vai voltar dos céus para libertar o seu povo, né? Para o povo judeu sobrevivente. Muitos já tinham sido até capturados. Nessa época, os justos vão ressuscitar e os santos que estiverem vivos, né, serão arrebatados e glorificados e vão receber aquele corpo imortal que eu tenho falado tanto através desse processo de ressurreição e arrebatamento. E aí Jesus desce à terra e vai destruir o anticristo e os exércitos, vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, né, e vai estabelecer o reinado de Jesus na terra, que Apocalipse chama de milênio. Agora, quem é esse anticristo? Não é? Por que os profetas falaram dele? Onde começa essa história do anticristo? Eu penso que a história do anticristo começa em Gênesis 3, quando Deus fala que o descendente da mulher, que seria Jesus, começando a história da redenção, vai pisar a cabeça da serpente, e onde os descendentes da serpente vão ferir o calcanhar do Cristo, né? De Jesus Cristo. E aí começou a batalha entre Cristo e o espírito do anticristo. E o anticristo, porque anticristo, na Bíblia só tem uma pessoa que chama essa pessoa de anticristo, que é João, o apóstolo João. João chama na sua carta ele de anticristo. Mas ele diz também que muitos anticristos já se levantaram sobre a terra.
Então, voltando aos profetas, onde começa aí as profecias do anticristo, né? Então, em Gênesis, você já tem referência do anticristo. Em Gênesis 11, o povo está tentando construir uma torre, né? E aí tem Nimrod, que é um tipo de anticristo que forma um governo na terra, na época que constrói a Babilônia, Nínive, de onde começam as rebeliões e onde Deus destrói a Torre de Babel. Ali já é o espírito de anticristo, já está ali, né? Reinando sobre o mundo rebelde, vamos dizer assim. E aí, em Números 24, né, há uma profecia de Balaão, onde ele fala algumas coisas que o descendente de Israel ia fazer e com quem que ele ia fazer. Olha, eu vou ler Números 24, 14, depois 17 a 20. E agora é isso que eu vou para o meu povo. Esse é Balaão falando: vem, eu vou lhe mostrar o que este povo, falando de Israel, vai fazer com o seu povo nos últimos dias. Últimos dias, essa expressão sempre refere-se ao tempo do fim. Eu vejo, mas não agora, eu vejo, mas não de perto. Uma estrela sairá de Jacó, Israel, e um cetro se levantará de Israel. Esmagará a fronte de Moabe e derribará todos os filhos de Sete. Edom será desapossado, Seir também, seus inimigos serão desapossados. Israel está fazendo valentemente, e um de Jacó exercitará o domínio e destruirá os sobreviventes das cidades. Então ele olhou para Amaleque, tomou seu discurso e disse: Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim é total destruição. Então aqui ele cita Moabe, ele cita Edom, ele cita Seir e ele cita Amaleque. Todos esses povos eram povos do Oriente Médio. E todos aí, Edom é descendente de Edom. Edom é descendente de Esaú, que entrou em briga com Jacó, né? Edom, Moabe, ali na região ao redor de Israel. Moabe ficava onde talvez hoje é a Jordânia, né? Todos esses povos, Amaleque, né, que é descendente ali foi descendente de Abraão também, e ali habitou também no Oriente. Então, todos esses povos são do Oriente Médio, ok? Depois, em Isaías 25, fala que o Senhor ia esmagar Moabe. Vamos ver aqui, né, Isaías 25, a partir do versículo 8. Deus, ele vai aniquilar a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará nesse monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha do monturo, e estenderá as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá a sua altivez com as ciladas das suas mãos. Né? Parte desse versículo, ele é citado em Apocalipse capítulo 21, quando fala que Deus vai enxugar toda lágrima dos olhos. Então esse texto se refere ao fim, e o fim fala de Moabe sendo derrotado. Moabe, como eu já disse, era vizinho de Israel, né? Depois, em Obadias, tem um julgamento do Senhor contra Edom, né? Edom, já falei, descendente de Esaú, que morou na montanha de Edom, né? E esse contexto é também do dia do Senhor, que fala assim: o reino será do Senhor, salvadores subirão ao monte Sião para governar o monte. Esaú e o seu reino serão do Senhor.
Então fala que aquela região vai se tornar do Senhor, né? A região que é Edom. E aí diz, mas no Monte Sião haverá escape, haverá quem escape será santo, e a casa de Jacó possuirá suas posses. A casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú restolho. Eles os queimarão e os consumiriam. E não haverá sobrevivente para a casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os exilados desta hoste do povo de Israel possuirão a terra dos cananeus até a cidade de Sarepta, e os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do Negueb. Então, desde os dias aí de Obadias, falando que Israel vai possuir essa terra, e Israel nunca possuiu essa terra na história de Israel, onde é Edom, mas vai possuir provavelmente aí no milênio, no reinado do Messias, no dia do Senhor. E aí, continuando ainda em Obadias, não irei naquele dia, declara o Senhor, destruir os sábios de Edom e entender do monte Esaú, e estender, né? E os teus valentes serão consternados, ó Temã, para que todo homem do monte Esaú seja cortado por matança, por causa da violência feita a seu irmão Jacó. A vergonha cobrirá você e você será cortado para sempre, pois o dia do Senhor está perto de todas as nações. Como você fez, será feito a você. Suas ações retornarão em sua própria cabeça. Então, está aqui o juízo do Senhor sobre Edom, né? O monte Edom. E Edom, em Obadias também, aparece ali o anticristo, né? Ele falando dele, o profeta Obadias. Em Ezequiel, capítulo 25, tem o julgamento de Deus sobre nações também. Vamos ler aqui, Ezequiel 25, 12 a 17, ele fala, eu não vou ler todo o texto, mas ele fala que vai estender a mão contra Edom, ele fala os filisteus, que ele vai executar vingança, porque eles destruíram vingativamente Israel, e ele estende a mão sobre os filisteus, os quereteus, e vai destruir o restante da costa do mar. Executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosos castigos, saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Esses aqui são povos, de novo Edom, os filisteus, que provavelmente eles vieram de Creta, mas se estabeleceram ali em Asdod, Tiro, Sidom, aquela região ali, as 5 cidades, né? E eles foram um espinho na vida de Israel. E muitos acham que a turma lá da faixa de Gaza é descendente dos filisteus. A gente não pode saber, mas aqui todos são vizinhos de Israel. Então os profetas estão falando de uma ação do Senhor contra os vizinhos de Israel. Em Ezequiel, ainda no dia 30, fala do dia do Senhor. Vamos ver o que o Ezequiel diz, que a palavra veio ao Senhor para profetizar. E aí ele fala que a espada virá contra o Egito, haverá angústia em Cuxe, quando os mortos caírem no Egito e suas riquezas forem levadas, e Cuxe, Pute, Lude, toda a Arábia e Líbia, e o povo da terra que está na liga, cairão com eles pela espada. Então, esses povos aqui é Egito, Cuxe é Sudão, Pute é Líbia, norte da África, Lude é Turquia, Arábia é Arábia, né? Então, todos esses povos, diz que Deus vai executar vingança contra eles no dia do Senhor. Então, é o dia do Senhor, o dia que o Senhor vier. Em Sofonias, capítulo 2, fala também do dia da ira do Senhor contra alguns povos, né? E ele cita aqui, Sofonias 2, 3 a 5, 12 e 13. Ele cita aqui Gaza, a gente está vendo aí, Ascalon, Asdod, Ecrom, que eram
Ascalon, Asdod e Ecrom eram dos filisteus, quereteus, os cananitas, terra dos filisteus, os cuxitas, Cush é o Sudão, né? Norte da África, e ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, né? Os povos que vêm ali do norte da Turquia hoje, Síria. Fará de Nínive, que é Edom também, um deserto seco como deserto. Então, de novo, são os vizinhos de Israel. Depois Sofonias continua falando de Moabe, de Amon, dos amonitas, que Deus ia tratar com eles, né? E também com os Cush, de Cush, que é o Sudão, que é da África, e ele estenderá a mão e destruirá a Síria, que a Síria está na região que é Síria, Turquia, Líbano, Iraque, e fará de Nínive, Nínive onde está no Iraque, uma terra seca. Então são juízos de Deus em Sofonias. Em Joel capítulo 3, ele fala do julgamento do Senhor contra o Líbano e Gaza, né? Recentemente, houve uma declaração de alguns cristãos evangélicos, um apelo para Israel abrir mão da terra para evitar o terrorismo. Mas olha o que Joel fala, né? Pois eis que naqueles dias e naquele tempo, que é o tempo do fim, sempre é isso, quando restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e trarei ao vale de Josafá. Eu vou entrar em julgamento com eles, em nome do meu povo e da minha herança, porque eles dividiram a minha terra e lançaram sorte sobre o meu povo, trocaram um menino por uma prostituta, vendeu a menina por vinho e bebeu. Que és tu, ó Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia, ou está me pagando por algo? Se você está me pagando de volta, vou devolver o seu pagamento em sua própria cabeça, rapidamente. Então, isso que Joel fala do julgamento do Senhor de novo contra as nações vizinhas de Israel. Isaías 34, ele fala do juízo do Senhor contra Edom e Bosra, né, que são também nações que hoje são vizinhas de Israel, onde ficava na época todos no Oriente Médio. Isaías 34. Isaías 63, né, onde fala que Deus vai pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso em Edom, quando Jesus voltar e naquela descrição gloriosa da vinda de Jesus, vindo nos céus, montado num cavalo branco, né? E ele tem uma túnica tingida em sangue por causa da ira de Deus sobre as nações ali que estão tentando destruir Israel. Então, como a gente viu aí nesses profetas, vamos ver mais ainda, ao longo desses textos, de modo repetido e abundante, sempre as nações que são nomeadas pelos profetas para o julgamento no dia do Senhor são nações vizinhas de Israel, nações que são hoje dominadas pelo Islã, né? São nações muçulmanas. E na parte seguinte eu dou sequência, né? Mas o que é importante onde eu estou querendo chegar? Que o anticristo talvez ele não venha de onde a gente pensava que ele viria, né? Para mim foi ensinado, desde que eu me converti, que o anticristo viria de Roma, ou que seria o Papa, ou sei lá o que mais. Uns falam que, não, é o Elon Musk, não, é o Trump, né? Então, será que a Bíblia tem uma pista de onde virá o anticristo? Eu penso que sim. E aí a gente está vendo isso que os profetas falaram para a gente tentar chegar a essa pista, né? Essa série, esses 2 ou 3 vídeos que eu estou fazendo, eu me baseei num livro de
eu vou indicar é A Besta Vem do Oriente Médio. Já dei a dica, né? O nome do livro, A Besta Vem do Oriente Médio, é de Joel Richardson. Depois ele tem um outro livro que chama O Anticristo Islâmico, também de Joel Richardson. Eu já li um inteiro e o outro estou terminando de ler. E é muito interessante, tem aberto os meus olhos para a vinda do Anticristo e especialmente porque o Anticristo se revelando, Jesus voltará. Então, nossa esperança é que Jesus venha e ponha ordem nesse mundo e reine sobre a terra, que ele vai estabelecer o reino dele sobre a terra e aqueles que andarem com ele, aqueles que se entregaram a ele, que eles se converteram, nasceram de novo, vão reinar com ele e serão glorificados na sua volta, quando ele ressuscitar os mortos e transformar os vivos que ainda estiverem. É isso. Até que nos ajudou o Senhor, que o Senhor te revele os segredos do seu coração. Assiste esse vídeo e depois a sequência. Lá no meu canal William Robson Leite, no YouTube, né, dá um like lá, né, compartilha com seus amigos, convida eles a estudarem sobre a escatologia, porque é um tema bastante complexo. E nós estamos procurando usar a Bíblia sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe e te mostre o caminho dele. Um grande abraço, fica na paz.